Entrei. Eu também. Então tá. Então agora olha ali a listinha das perguntas. Vamos continuar Bora lá, continua aí, Dulce. sobre a reorientação profissional. Deixa eu só Pois falar é. Então, que a Marilu pediu, que ela então, colocou aqui. Gente, vai continuar tendo o curso presencial e a gente vai ter agora uma parte online e uma parte presencial, nessa nova turma aqui em Fortaleza. É porque alguém perguntou, mas pode falar. não, assim, ó, eu acho que voltando e continuando, quando tu pergunta a importância de fazer uma formação, né? Então a Sim, gente vê que a orientação profissional ela tem todo um referencial teórico, tem os instrumentos, mas a gente tem muitas pessoas que acabam se prendendo e se fixando muito nesse referencial da orientação profissional, nos instrumentos, e acaba de deixando de lado todos os outros fatores que também interferem na escolha da profissão. Então, quando eu sim, escrevi a minha dissertação de mestrado, que virou um livro, né, a escolha profissional do jovem ao adulto, eu já falava desses fatores, muito simploriamente, porque eu não dei conta de abarcar todos, mas eu falei de questões políticas, econômicas, social, sociais, família. ideológicas, porque uma profissão não é só tu fazer um teste e a pessoa ter competências, habilidades, interesses, aptidões, aí tem vários nomes, né, para serem medidos, né? E se tu não vê a situação social dela, da Uhum, família, das expectativas da família. Oi, Caco! Tudo bom, Caco? Até ele tá aí, ó. tô vendo. Então, saudade do Caco. E aí, então, assim, ó, todas essas questões interferem. Então, assim, ó, como é que tu vai fazer uma orientação profissional e não levar em conta as questões da pandemia? Não Eu tem estava condição. eu tava pensando assim, ó, eu vi acho que foi um padre, então a gente está recebendo muita informação, a gente não sabe nem de quem. Aí dizendo que a gente tem que ter um projeto, que tem que falar um projeto, tem que saber o projeto de futuro. Isso foi a minha tese de doutorado, projeto dos pais, projeto dos filhos. Eu sempre falei do projeto. Mas aí eu fico pensando assim, que projeto que alguém pode ter agora? Nesse momento agora. Por sinal, eu vou até Nesse- conversar, Dulce, com isso só com a Renata quarta-feira, viu? A gente vai Que fazer uma legal. live sobre isso, né? Qual Renata? A Renata Albuquerque, a Renatinha dessa turma agora, da turma 11. Ai, que legal, que legal. Eu quero Ela está assistir, manda escutando aí para nós aqui. saber. Pois é, então assim, ó, como é que tu vai ter hoje, essa semana, esse mês, projetos? Que projetos? A gente não sabe como é que vai ficar a vida, o Sim, mundo. Ninguém nunca imaginou passar por uma pandemia, né? Eu estava vendo uma das coisas que eu li que o Bill Gates já falou sobre isso em 2012, quando teve a SARS. Ele disse: Olha, uma coisa que pode acontecer no mundo é uma grande pandemia por causa de um eu vi vírus. E isso. ninguém deu bola para ele. Nos Estados Unidos ninguém comprou máscara. Agora está todo mundo com raiva que ninguém tem estoque de máscara, ninguém tem estoque de nada, porque era a China que mandava tudo, né? Então, como abordar a escolha nesse momento com os alunos do terceiro ano? É muito difícil. Acho que tem que escutar os alunos sobre como eles estão passando por essa pandemia, como é que está o estresse dentro da casa deles, porque não dá para falar de um projeto sem passar por esse momento. Tem que se falar sobre isso. E E aí a orientação profissional hoje vai mesmo eu estava ficando em falando segundo momento. em sala de aula com os meus alunos que estão concluindo o curso agora de psicologia, justamente sobre isso, né? Quem está saindo da faculdade agora, concluindo o curso, né? O que que a gente pode pensar, o que que a gente pode refletir em cima desse futuro, né? Justamente trazendo isso que você colocou agora, né? Então, assim, essas questões sociais, elas perpassam, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Tem que levar em conta. Então não adianta tu ter um monte de teste para aplicar, um monte de instrumentos, um monte de coisas, se tu não prestar atenção para isso. A pessoa não vai conseguir, ela vai sair com uma orientação parcial, porque não falou da angústia dela. Uhum, isso, né? E assim, Dulce, a gente sabe que a orientação profissional e de carreira, ela tem muitas intervenções, né? Como você já colocou aí, tantas coisas que nós podemos fazer
porque o público é diverso, né? Os espaços são diversos. Como é que você percebe hoje, né, a importância do nosso trabalho para a sociedade? Se a gente for olhar a visão de promoção de saúde, de prevenção do adoecimento, como é que você percebe a orientação profissional em carreira? Eu acho que ela tem um espaço muito maior na sociedade do que já teve antes. E uma necessidade também. Porque antigamente tu escolhia uma profissão, a priori, era para toda a vida. Quando eu comecei a minha carreira lá nos idos de 1980, reorientação não existia. Nem se falava em carreira. Se falava só em Aham. orientação profissional. Não existia uma carreira a ser desenvolvida. Tu escolhia ser médico, tá, se formava, começava a trabalhar, poucas pessoas trocavam, né? Então agora com esse mundo moderno, com essa volatilidade do mundo, com esse mundo líquido, como diz aí os autores, né? Cada Aham. vez mais a pessoa não sabe muito bem o que fazer, porque ela não sabe se ela vai pelo dinheiro, se ela vai só pelo prazer e pelo gosto, né? Ou se ela vai pelo status, ou se ela vai pelo que o pai e a mãe quer, ou se vai pela família. São tantas interferências e, ao mesmo tempo, tantas dificuldades. A gente está vendo quantas pessoas vão estar desempregadas, né, no final dessa pandemia, ou quantos profissionais vão estar sem os seus atendimentos que já estavam em andamento, porque o plano de saúde não paga o atendimento online para o psicólogo, ou porque isso, ou porque aquilo, então os dentistas ficaram um tempo sem atender. Então, tudo isso faz parte da angústia das pessoas e por isso buscam uma orientação profissional para se pensar a si mesmo, porque uma das coisas importantes da orientação profissional é o Ah, autoconhecimento. Então, sim. na orientação profissional, a gente ajuda a pessoa a se definir. Por isso que quando eu escrevi lá atrás, o papel do orientador profissional é facilitar a A escolha da escolha, né? pessoa, E, ajudar, é facilitar aonde está difícil, porque está e eu acho, difícil de escolher. Então a e eu, gente ajuda, a gente facilita, a gente abre os caminhos, ó, vai por aqui, vai por ali, ó, tem esse, tem esse. Aí a pessoa vai, porque ela tem que ir sozinha, a gente não e vai por tem, ela, e tem a uma gente não coisa que vai tu junto. coloca, Dulce, que eu assim adoro, e eu acho que quando eu falo em sala de aula, os alunos assim compreendem muito bem, que é sempre quando você fala da escolha possível em determinadas condições, né? É. Assim, a gente tem que saber que essa escolha é uma escolha possível e que a gente tem que se atentar para essas condições em que ela ocorre, né? E a Esse escolha daquele momento agora, né? momento. Esse momento agora que você está Então, falando, né? De pandemia, a gente precisa levar em conta alguns aspectos, né? Não dá é, para ficar e a, alheio, né? e a escolha possível deste momento, ela também precisa ser feita, né? Porque não fazer é aceitar a escolha que vier de fora. A E, escolha que vier do universo, ou que vier da família, ou que vier da escola. Então, mesmo com uma situação de crise, de caos, alguma escolha vai ser feita. A e escolha de não fazer nada, eu acho que se der depressão, os jovens ficarem sem vontade de nada, porque não estão vendo o futuro na frente, tarará, é uma escolha também de uhum, deprimir, de não encarar, de não ter força, de não buscar forças para poder enfrentar tudo isso, né? Então é sempre uma escolha. E eu acho que agora, mais do que nunca, muito mais do que nunca, o nosso trabalho vai ser muito importante. Principalmente quando agora, nesse final de pandemia, quando acabar e as pessoas começarem a é. voltar, porque vai estar todo mundo com um nó na cabeça. E Porque quer queira, quer não, tem tá uma todo mundo questão, questionando tem uma, que- valores. eu estou vendo o pessoal colocar algumas coisas aqui que eu queria pontuar. Primeiro, muita gente boa, viu, Dulce? Minha mãe mandando um beijo para você que está aí Eu assistindo, vi ela, né? eu vi ela, É. mas eu não consigo ler tudo. Muita gente da família, eu tenho um primo de João Pessoa aqui assistindo, olha que legal, né? Então, assim, muito A feliz Tice de ver também, ó. É. você, né? Mas eu queria colocar uma coisa que eu acho interessante que estão sendo colocado aqui, né? A palavra de se reinventar. E assim, gente, nesse momento que a gente está vivendo, e antes mesmo, a gente já fazia Oi, atendimento Darlene. online.
né? A gente já fazia atendimento online e a gente agora continua fazendo. Eu não parei meus atendimentos, eu continuo trabalhando, né? Online, processo de orientação profissional e carreira. É uma das possibilidades que a gente tem, né? Mas eu queria provocar mais um pouquinho dos, porque aqui eu sei que está cheio de aluno, né? Talvez interessado numa formação. Travou aqui o da Dulce. Deixa eu ver se ela volta Não, aqui. tô falando. Né? Oi. Mas eu queria provocar um pouquinho e queria trazer um outro viés, que é assim, por que que você acha, se você acha isso, né? Porque aqui eu acho, tá? Mas eu queria ouvir a tua opinião. Por que que você acha que vem crescendo as pessoas com interesse nessa área? Na área de carreira, na área de orientação profissional? Por que que você acha que as pessoas estão crescendo o interesse delas? Porque dentro da psicologia não é uma área valorizada, não. Ah, Sabe pois é. disso, né? Mas eu acho que está mudando. Uhum. Eu, quando entrei na orientação profissional, era assim, o patinho feio da psicologia. Sim, Era uma das áreas menos valorizada, menos importante. Ah, tu vai trabalhar em escola, mas tu nem vai ganhar nada trabalhando em escola, lá eles pagam mal. Eu digo, não, não é bem isso que eu penso, né? Mas eu acho que é justamente por causa dessa angústia mundial que tá, não por causa da pandemia, porque antes também, né? É porque as carreiras estão muito voláteis, as pessoas estão trocando muito rápido. O jovem faz um vestibular, entra, fica um mês, não gostei, quero outra. Não gostei, quero outra. Aí os pais pagam uma faculdade, pagam outra, quando vê o guri está com 25 anos e não formou em nenhuma. Então eu acho que isso não tinha muito tempo atrás, isso não existia. Era um caso, dois casos. Agora a gente, ao mesmo tempo que abriu completamente o ensino superior, com a quantidade de escolas particulares, com esses ajuda de custo do governo, com financiamentos estudantis. Então, muito, muito mais gente está podendo fazer a faculdade, né? Então, muitos estão fazendo de qualquer jeito. Não, vou fazer, eu tenho que fazer, não interessa qual curso, eu vou fazer. E depois tudo isso vem de volta, tudo rebate, né? E assim, então, as pessoas muito preocupadas com a carreira, né? Porque antes a gente via que se tinha uma visão de carreira e que isso está mudando, né? Cada vez mais nós somos responsáveis pela nossa carreira, né? Então, eu acho que isso, de certa forma, também contribui para que cresçam as nossas intervenções, né? Quantas pessoas não passam por transição de carreira? Quantas pessoas não precisam de um planejamento de carreira, principalmente nesse mundo que a gente vive de tantas mudanças, né? A gente teve aí uma participação da Alana. A Alana foi nossa aluna aqui no curso de formação e ela está em Recife. Ela disse, traga uma formação para cá. Alana, por que você não leva? Por que você não leva a formação para cá? A Alana está lá, né? A Alana está lá, né? Que legal! Pensar em levar a formação para Recife, Alana, né? Então, assim, eu acho que essas questões fazem tudo, faz com que a área cresça e que a gente possa cada vez mais se solidificar nas nossas atuações, né? E é por isso a importância da formação, para a pessoa fazer bem o trabalho, e o nosso trabalho, ele ainda se sustenta pelo QI, quem indica. Então, um indica por outro. Um trabalho bem feito de orientação profissional traz 2, 3 outras pessoas, é o que a gente sente e o que a gente vê na prática. Nós não estamos sendo vendidos com posts, com grandes marketing, como faz as pessoas de outras linhas parecidas com a nossa. Nem vou dizer o nome. Mas a nossa, ela é valorizada pelas pessoas que fazem. Então, no momento que o profissional está capacitado e faz um bom trabalho, ele vai trazer 1, 2, 3 outras pessoas para fazer o atendimento. Agora, se faz de qualquer jeito, se faz inseguramente, se faz sem saber, ele perde e a área também perde. Nós também perdemos, porque aí vão dizer, eu fui lá uma orientadora, não me ajudou em nada. Não vem mais ninguém por parte daquela pessoa, né? Daí e outra coisa... informação, né, Dulce? E aí outra coisa aqui que está falando também, acho que a Camila, da questão da produtividade, né? Então isso também é uma coisa que as pessoas estão cada vez mais, e eu acho que essa pandemia vai dar uma segurada nisso, que as pessoas vão se dar conta, mas será que eu preciso de tantos pontos na minha carreira, de tantos reconhecimentos, né? A gente...
tem uma autora francesa que fala, que eu acho muito interessante o conceito dela, Camila, que é o custo da excelência. Então, essa busca desenfreada pelo sucesso tem um referencial teórico que é o custo da excelência. O que que é o custo da excelência? Tu é uma ótima profissional e tu trabalha, o teu trabalho é 100%. Aí teu chefe vem lá e diz, não, mas se tu faz isso também, tu pode fazer mais 20%. Tu faz mais isso e mais isso porque tu vai dar conta. Aí a pessoa passa a fazer 120%, que passa a ser os 100% dela. Porque ela não pode mais voltar para aquilo. Agora o 120 é 100. Aí o cara chega de novo, olha, mas tu tá muito bem, tu pode fazer mais 20%. E aí o 120% vira 140% e ela se estressa, se mata, porque tá fazendo muito mais em tempo. Agora os pais estão cuidando das suas crianças em casa. Pai nenhum cuidava de criança porque levava de manhã para a escolinha e buscava de noite. E aí agora estão vendo o que é o trabalho do professor. Então tem muita coisa gostosa de cuidar dos filhos. As Sim, pessoas vão sim. querer mais ficar com os filhos, vão querer mais ficar com a esposa, com o marido, almoçando em casa. Ah, não, agora eu vou sair da pandemia pelo menos uma ou duas vezes por semana, eu vou querer almoçar em casa. Aí vai organizar a sua vida, né? Então eu acho que aí a gente pode entrar também para ajudar nisso tudo, né? E a organização do tempo também, né, Dulce? Que a gente percebe que é algo, né, que a gente está vivendo nesse momento agora, né? Então, assim, e que também é interessante a gente pensar essa aproximação carreira e vida pessoal. Quando a gente fala de projeto de vida, a gente trabalha com esses dois aspectos, né? A gente não pode deixar a nossa outra vida, a vida pessoal de fora. Elas são muito implicadas, né? A carreira com a vida como um todo, né? Então, assim, o pessoal está colocando, falando aqui dessa questão de como as empresas estão vendo hoje esse momento, né? Esse momento, a Renata colocou essa questão do adoecimento, né? Do trabalho que vai aumentar. E tantas coisas, tantas mudanças que a gente pode imaginar, né? Supor aqui que vai acontecer nas relações do mundo do trabalho e como as pessoas vão lidar com isso, né? Porque a gente não tem preparação, a gente não sabe nem direito como o que vai ser, né? Mas temos que Não, isso aí a aprender. gente tem que esperar acontecer para ver como é que vai ser. Isso aí também é o que a gente diz da mais-valia, né? Então, a gente vê nas universidades, manda embora dois, três professores, aí os que ficam têm que dar aula a mais. Sobrecarrega os que ficam, e isso em todas as áreas. A gente está vendo agora na área da saúde, a saúde já estava sucateada no Brasil, os hospitais com menos enfermeiro do que precisa, com menos médico do que precisa, e eles tendo que trabalhar mais para cobrir o plantão daquele que está doente, aquele que não veio, né? Então, isso aí é um desgaste muito grande, mas também é muito difícil a gente ir contra todo um sistema, né? É muito difícil. Muito Em difícil. relação ao nome da autora francesa, Rosário, tu me manda uma mensagem no meu Insta lá, ou no meu Facebook, alguma coisa assim, que depois eu te respondo direitinho com o nome do livro, tudo bem certinho, tá? Pronto, a Luciana está trazendo, como a Renata já colocou, a questão da jornada de trabalho agora nesse momento, né? Assim, o quanto. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo sobre isso. A gente tem trabalhado muito, né? Assim, agora nós estamos em casa, férias, todo mundo está trabalhando e a gente duplicado e triplicado o nosso trabalho, é manhã, tarde e O noite, trabalho. né? Então, assim, dentro para organizar tantas funções e papéis que nós temos, né? E isso não é fácil, muita gente adoecendo, né? E também todas essas mudanças, as pessoas ansiosas, inseguras de como vão ficar, né, nos seus trabalhos, como é que vai ser a questão econômica. Sem falar da saúde, né? Então, tudo isso a gente sabe que está interferindo agora no momento, né? É, agora as turmas EAD, jornadas triplas, Com certeza. realmente, e eu acho que está havendo uma sobrecarga na maioria das pessoas que estão trabalhando, estão com sobrecarga porque estão trabalhando mais ainda. E as que não estão trabalhando, estão sofrendo porque não estão trabalhando. Então podia dividir um pouco esse trabalho, né? Nessas que estão trabalhando tanto, dividir com as que foram mandadas embora, né? E não estão podendo trabalhar. É bem complicado, né? E aí isso aí faz parte da saúde mental no trabalho, né? Que a gente Isso. também tem um pouco esse.
referencial da promoção de saúde, da prevenção de doenças e muitas vezes até do atendimento dessas doenças como uma parte do processo de orientação profissional, que isso também é um tema que tem que ser falado no processo de orientação quando está havendo um adoecimento em função da questão do trabalho, do trabalho ou do não trabalho no momento, né? Para dar uma força para a pessoa conseguir voltar para o mercado de trabalho, né? Ou então se reinventar. Mas eu acho também que essa coisa de reinventar é meio preocupante, né? Então, se a pessoa não consegue se reinventar, coitada dela, né? Porque aí não vai ter espaço para ela se ela não inventar uma coisa mirabolante, de fazer uma receita diferente, É complicado também agora todo mundo ter que se reinventar. Claro, cada um que se reinventar vai dar certo, mas nem todo mundo vai conseguir, né? E aí essa angústia, essa pressão, eu tenho que me reinventar, eu tenho que me reinventar. Aí não há santo que aguente, né? E, na verdade, a gente precisa entender e compreender, né? Isso que está acontecendo, a gente sabe que exige de nós várias habilidades, né? É o momento agora que eu vejo também esse desenvolvimento dessas habilidades, mas o maior ponto que eu vejo, e aí eu quero trazer um pouco o gancho para nossa área de orientação profissional, que você já citou aqui, é que eu vejo que isso tudo que está acontecendo está fazendo a gente olhar para si, né? A gente tem muitas demandas externas, mas esse momento de confinamento, de isolamento, queira ou não, está fazendo a gente começar a olhar um pouco para nós, né? E quanto a gente foge de si, né? E a gente sabe que quando a gente trabalha com carreira, com orientação profissional, né? A primeira coisa que a gente precisa trazer, e eu acho que vai o processo inteiro, é esse olhar do sujeito para ele, né? E eu acho que vem algumas questões que até ontem a Rita colocou na live dela, né? Que é assim, o que eu estou fazendo tem sentido para mim, o propósito da minha vida, né? Assim, você começa a avaliar o que você faz hoje, né? O que você, não o que você quer, porque a gente não sabe do futuro, mas você começa a pesar algumas coisas que para você são essenciais e fundamentais. Então, acho que esse momento leva a muitas reflexões. E perpassa a profissão, né? E aí essa reinvenção pode ser uma troca de rumo na carreira, né? Pode ser até uma troca de carreira, um novo curso, uma nova formação na área. Por isso que eu sempre digo a importância de tu ter um curso superior. Porque no momento que tu tem um curso superior, um diploma, tu pode procurar uma formação, uma pós-graduação, uma especialização numa área um pouco diferente, mas dentro daquilo que você quer agora, né? Então, é uma reorientação de carreira, mas ao mesmo tempo é um planejamento de carreira, né? Então, é sempre importante ter essa visão, né? De que é possível escolher de novo, né? Que é aquilo que eu digo, é a melhor escolha para aquele momento. Mas é possível escolher de novo em outro momento, né? Quando as coisas mudam, a situação muda, o tempo passa, a tua idade é outra, tu pode fazer outra escolha. Coisa que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não era colocada no rol das possibilidades. Era, escolheu, vai para o resto da vida, vai fazer aquilo. Era muito difícil trocar. É tão forte, Dulce, que o jovem ainda traz essa questão. Né? Quando a gente trabalha com o jovem, ele ainda traz isso, né? Os pais ainda trazem essa ideia de que a profissão social ainda traz essa ideia de que é para a vida inteira e que não pode errar, como se tivesse que acertar na escolha profissional. Não pode errar, né? A Noália está colocando essa questão do sentido, né? Buscar o sentido. A luz da Karine falando do autoconhecimento que vai do começo ao fim do processo, com certeza, né? Até porque para escolher outras possibilidades eu tenho que olhar para mim, não tem como. Agora, Dulce, um pouquinho assim da formação, né? Das turmas, nós temos turmas abertas, né? No Brasil todo. A gente tem turmas no Brasil inteiro, mas devido a essa questão da pandemia, as turmas presenciais foram canceladas, né? Nós tínhamos umas 4, 5 turmas para iniciar agora entre março, abril, maio, e a gente optou por fazer turmas em EAD. Então, a gente vai ter videoaulas, vai ter trabalho em EAD, exatamente, à distância. E também aulas com professores à distância, por esses programas que estão aí, né? O Zoom,
o Google Meet, a gente está avaliando tudo isso, né? Então, a partir do dia 15 de maio, a gente pretende estar iniciando essa turma de EAD para o Brasil todo, porque aí as pessoas de qualquer lugar do Brasil, de qualquer cidade, vão poder se inscrever nessa turma EAD. E em Fortaleza, a gente está com uma previsão de iniciar uma nova turma, que já tem pessoas inscritas, né? E aí a gente vai continuar com a modalidade semipresencial, né? Com uma parte por EAD e outra parte presencial. Mas aí as pessoas que têm interesse entram em contato diretamente com a Roberta ou com o Instituto do Ser, né? Através do site do Instituto, né? Que tem um lugarzinho ali para se inscrever, ou pelo WhatsApp do Instituto, que é o 048 99661 9223, tá? 048 99661 9223. Esse é o nosso WhatsApp do Instituto do Ser. Então, vocês podem mandar uma mensagem, que a nossa secretária Maitê, super eficiente, ela vai estar respondendo vocês, tanto na questão do esse curso EAD, né, para todo o Brasil, como esse curso de Fortaleza que está planejado para começar agora em junho, né, Roberta? Tá previsto, gente, os 2 primeiros módulos aqui serem realmente à distância, né? E a gente vai ter uma etapa também presencial, né? Assim, a gente vai ter esses 2 formatos aqui em Fortaleza nessa turma nova, que é a 13ª turma, né? Tá certo aí o telefone. Mas vocês podem também, eu até oriento, para quem não conhece o Instituto do Ser, eu oriento Então, entrar no site, olha quem é a Dulce, quem é a Marilu, né, assim, o que elas fazem, né, assim, o que a gente pode fazer dentro da área da orientação profissional, que tem muitas intervenções do Instituto lá de escrita, né? E é muito interessante vocês conhecerem, né? Porque assim, foi assim que eu fiz, gente. Quando eu trouxe aqui para Fortaleza, eu fui conhecer a Marilu em São Paulo, né? Falei com a Marilu e a Marilu me conhecer para daí a gente começar a ter uma parceria. Então é interessante vocês conhecerem, né? Sempre tem alguns critérios, né? Quando vocês forem ver lá no Instituto do Ser, tem alguns cuidados na formação, né? De conhecer as pessoas, de saber o que faz a pessoa querer e estar motivada a querer fazer essa formação, né, Dulce? A gente sempre se preocupa para em quem conhecer quem está é. formação, né? Realmente. E aí, ali no site também tem vários vídeos da gente falando de várias experiências. E nós temos também no YouTube o canal do Instituto do Ser, eu acho que é Insticer OP. Tem vários vídeos, matérias de jornal, da televisão, que muitas vezes nos chamam para falar na Globo, na nossa Globo regional aqui. Então, a gente tem várias matérias falando dos trabalhos. E eu acho que é legal porque ali a gente também está falando, né, sobre o que é orientação, o que é... Nem falamos da aposentadoria, né, que é o meu carro-chefe agora, a orientação para aposentadoria, que eu adoro fazer, porque os aposentados já viveram toda a sua carreira, toda a sua vida no trabalho, né, e chega uma hora que eles vão embora, né, e eles é que vão logo embora, porque daqui a pouco não vai demorar mais ainda, né, com essa nossa lei da Previdência, tá demorando mais ainda o tempo de as pessoas saírem. Então, essa possibilidade de fazer um trabalho de orientação para aposentadoria também é um trabalho com data marcada. Daqui a um tempo a gente não vai ter mais essa possibilidade de fazer esse trabalho, porque as pessoas já vão ter mudado tanto de emprego que a aposentadoria não vai ser mais sofrimento, né? E o interessante que eu acho, Dulce, assim, é como esse trabalho ele é de grande valia para que as pessoas possam planejar a vida delas, né? Porque cada vez mais a gente vivendo mais, a gente espera, né, que a gente possa viver mais, mas viver com qualidade, olhando si, né? Estou me aposentando do trabalho, mas não da vida, o que é que eu gosto, o que é que eu ainda posso fazer, até mesmo focado no trabalho, mas sem ser só o trabalho, né? Eu nunca esqueci uma coisa que a Dulce me disse quando ela saiu da universidade, né? E eu olhei e disse assim, agora tu tá com mais tempo livre, né? Se aposentou da universidade, tá com o instituto, né? Eu acho que você tá com mais tempo livre. E ela chegou e disse, não, a minha agenda está lotadíssima. Não foi? Tu lembra, Dulce?
É porque a gente se aposenta para fazer muitas outras coisas. Eu até escrevi um livro, Aposentação, Aham. Aposentadoria para Ação, né? Acho que no momento pós-pandemia muita gente vai se aposentar. Com certeza, quem tem condição de se aposentar vai se aposentar, sim, né? Aham. E sobre a turma de EAD, né? As pessoas interessadas entrem em contato com o Instituto, porque a Marilu faz uma reunião com cada pessoa interessada, ou em pequenos grupos, para explicar tudo como que vai ser, quando é que vai começar, como é que vai funcionar a metodologia desse curso EAD, né? Isso. A gente procura ter bem cuidado, gente, na formação da turma, porque a gente sabe o quanto o vínculo, né, da turma, os vínculos que vão sendo formados, isso é importante, que a gente tenha que ter objetivos semelhantes. Por isso que a gente tem tanto cuidado, né, Dulce, nessa formação. Mas ainda a Marilu já respondeu uma pergunta que a Mônica tinha perguntado, né? Assim, os dois primeiros encontros virtuais e os outros vão ser presenciais. Sim. É essa que vai ser mista, mas a que for toda por EAD, a Mônica de Uhum, São Paulo pode fazer sim, né? uhum, Ela uhum. pode fazer todo ele por EAD também. Essa turma de 2020, nós vamos fazer uma turma de EAD em 2020, né? Tem uma É, pergunta, Ondina, né? é um É o curso curso de de formação ou de pós-graduação, pós? mas tu pode começar ele no último ano da graduação. É Conforme o curso de curso que tu estiver formação. fazendo, no último ano dá para começar. Gente, E é qual é isso. a outra pergunta? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Nova turma em Floripa, Dulce. Ah, pois é, provavelmente no início do ano que vem, né? É porque esse ano a gente não está conseguindo planejar nada ainda presencial. Aqui em Floripa pode ser presencial porque a gente mora aqui, né? Então a gente faz semipresencial essa turma que iniciou agora no dia 31 de novembro, né? Deixa eu E explicar, deixa eu explicar para a Fernanda. Fernanda, aqui em Fortaleza, os dois primeiros encontros serão virtuais. Começa, a data prevista é para junho. Isso, será EAD. E os outros encontros nós faremos presenciais. Acho que ficou claro agora para ela. Dulce, é, a Luciana, estou preocupada só com o nosso tempo, Lu, mas acho que dá para falar um pouquinho isso aí, tá? Você está pedindo. Pode falar um pouquinho o, sobre aconselhamento de carreira. o aconselhamento de carreira, eu vejo assim, ó, que não dá para a gente dar um modelinho pronto, porque vai depender muito, muito de como chega essa pessoa, né? Em que fase da carreira ela está, quanto tempo ela já está trabalhando, né? Então, é difícil, mas eu acho que o patamar que a gente tem que buscar sempre é o autoconhecimento, saber o que que ela quer, o que que ela gosta de fazer, como é que ela está se sentindo naquela profissão, no desenvolvimento dela e onde ela quer chegar na carreira, né? Para poder fazer um aconselhamento dentro dessa possibilidade dela, né? E a linha do aconselhamento de carreira, ela vem dos americanos, né? A gente chama tudo orientação profissional, não chega a E chamar de aconselhamento, né? Então, se tu for ver a teoria americana, eles têm toda uma metodologia, tem um referencial teórico americano lá com o Super, e tem mais um outro autor que eles trabalham muito disso, né? Mas nas universidades, né? Eu tenho um livro de planejamento de carreira na universidade, mas eu sempre parto de uma situação que é a escolha. A pessoa tem que escolher aquilo que ela quer fazer, não pegar tudo pronto ou não a gente dá tudo pronto para ela. E aí esse processo de escolha depende do conhecimento de si mesmo, do conhecimento das condições de trabalho, do mundo do trabalho. Savisca, exatamente. Estava querendo lembrar do nome dele, né? Então, ele também é um outro autor que fala muito, né? Mas eu nunca cheguei a trabalhar com essa linha do aconselhamento de carreira. Eu tem prefiro um chamar, então, super, de né? orientação profissional. Tchau, É, Darlene. Beijo. tem uma pergunta aqui que a Noália colocou, que eu acho muito interessante, né?
ela coloca a realidade, né, das pessoas, os contextos das pessoas mais vulneráveis, né? Aí eu sempre vejo as nossas intervenções de orientação profissional, psicossocial, né? Eu sempre acho que a gente tem que trabalhar, eu defendo a bandeira de que a gente pode trabalhar com essas pessoas sim, né? Em que a gente precisa ter todo o conhecimento dessa realidade onde eles estão inseridos. E eu entendo muito essa intervenção como uma intervenção psicossocial da orientação profissional, né? Às vezes as pessoas pensam assim, porque eu sou pobre, porque eu nasci numa realidade, né? Y, X, eu não tenho como desenvolver um trabalho comigo de forma alguma, né? A gente pode trabalhar, né? Roberta, Né? deixa eu contar uma aluna nossa aí que eu lembro muito bem, que ela fez um atendimento num rapaz que era drag queen. Ele trabalhava num salão de beleza e ele na night fazia É espetáculos de drag. E isso. aí ela foi fazer uma orientação profissional com ele para fazer o trabalho final, não cobrou nada dele, e foi trabalhando com ele, trabalhando, chegou assim, por que que ele queria fazer, por que que ele tinha que ser drag, e por que que ele era cabeleireiro, e foi muito lindo o trabalho, porque ele conseguiu se entender, e no fim ele descobriu, eu acho que ele estava sendo drag queen, que era para chamar a atenção da família, de que ele podia ser alguém na vida, porque sempre foi desvalorizado, que ele, porque tu não vai conseguir nada mesmo, que tu é burrinho mesmo, que tu não sabe fazer as lições, e aí ele sempre foi desvalorizado, e ele queria uma coisa que ele chamasse atenção, que ele fosse valorizado, e sendo drag queen, todo mundo olhava para ele, todo mundo batia palma, ele ficou famoso, né, dentro de um limite, né, e a orientação profissional foi lindo, porque ele pôde se refazer, se reorganizar. Nem me lembro se ele continuou sendo ou se ele conseguiu ter uma escolha com mais sentido para ele, porque no fim o drag queen não tinha um sentido para ele, tinha para mostrar para os outros e não para ele mesmo. A Luciana, eu não lembro quem foi a aluna que fez, mas foi lá pela 8ª turma, 9ª turma. Tu lembra, Roberto? Lembro, foi na 9ª turma, né? Ó, viu? Eu não sei de qual o nome, mas foi na 9ª turma que a gente teve a apresentação desse trabalho. Me lembro demais, foi um relato de caso que ela trouxe. É, acho que foi lá na casa da nossa colega lá da. Não, Foi no hotel ainda? não, foi não. A nona Foi no, turma, ela já. Acho foi que no ela foi na hotel clínica ainda. da Raquelzinha. Acho que foi na clínica da Raquelzinha. Ah, foi aquela turma lá. Mas aí, se a gente conseguir descobrir a aluna e o nome, a gente tem os trabalhos mais ou menos guardados aqui no Instituto, né? De repente a gente tem. E a gente já tem pesquisas, né? Trazendo relatos e experiências de artigos, de pessoas desenvolvendo trabalhos, né? Com jovens e com pessoas, né? Que a gente percebe que está dentro desse grupo de incluídos. Então, eu sempre Sim, penso, vocês têm bastante trabalho, né? É. Eu né? tenho um relato de uma orientação profissional numa escola pública, não são tão vulneráveis assim, são só uma escola pública, né? Mas está publicado na revista de Estêncio, a revista Estêncio da Universidade Federal de Santa Catarina, porque é um público que não se acreditava, as pessoas não achavam que elas podiam fazer vestibular numa universidade federal, né? Uhum. Então, com o nosso trabalho de orientação bem simples, né? Isso. A Melise está falando do grupo Profim, que ela participou, que foi muito legal, né? Então, esse programa de orientação financeira, que a gente também desenvolveu, é um pouco diferente da orientação profissional, mas se baseia nas mesmas técnicas, no mesmo pressuposto, que é a relação com o dinheiro. Então, onde é que a gente está, né? Quer dizer, como é que a gente gasta esse dinheiro? O que que a gente faz com ele? A gente trabalha para ganhar e como é que gasta, né? Então, a orientação financeira é um trabalho também muito interessante de ser feito. Gente, eu estou preocupada aqui com o nosso tempo, né? Eu sei que é muita coisa para falar numa live, né? Porque são muitas intervenções. Isso é que faz essa área ser tão rica, né? Com tantas possibilidades para a gente trabalhar, né? Então, assim, eu queria agradecer a Dulce de coração pela disponibilidade dela, essa pessoa que quem conhece não esquece,
tem ela guardada no coraçãozinho, né? Assim, muito especial por essa live. E dizer assim, se hoje eu sou apaixonada pela área da orientação profissional e abraço ela todo dia com paixão, com certeza um lado disso tem muito da Dulce, né? Do quanto eu aprendi com ela, do quanto eu aprendo e do quanto que é muito bom poder trocar e estar com ela. Então, assim, quem tiver interesse na formação, entra no Instituto C, né? Sim, para conhecer. Aqui em Fortaleza pode me buscar também, que eu também estou aqui para ajudar no que precisar. Queria agradecer aos participantes, a Noália com os alunos dela, os ex-alunos maravilhosos, Ah, né? Rafael. Tanto da formação como ex-alunos meus, né? Assim, da universidade. Tão bom a gente ver. Pessoas da minha família que também estavam aí, né? Tenho certeza que alunos, ex-alunos da Dulce também de outros locais, né, Dulce? Acho que Sim, apareceu muito. aí também, né? E é É. isso, tá? A gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar gravada para quem quiser depois assistir, tá? E eu espero que algumas pessoas aqui se interessem pela formação. Nós estamos aí inscrevendo aqui em Fortaleza e a nossa pretensão realmente é começar agora em junho. E vamos contar aí com essa turma, que eu tenho certeza que vai ser mais uma turma maravilhosa que a gente vai ter. Você quer falar alguma coisa, Dulce? Não, eu só quero agradecer também o convite, né? Eu liguei para o meu marido antes de começar e disse assim: ai, amor, eu tô nervosa. Parece que é a primeira vez. Parece que eu vou dar uma palestra. Porque a gente, olha, teve momentos que teve quase 100 pessoas, né? Então, realmente é como se a gente estivesse dando uma palestra, né? E veio Uhum. pessoas assim maravilhosas aí, sobrinhas, ex-alunos. Eu não posso dar oi para todo mundo, senão eu vou passar o tempo inteiro dando oi, né? Mas eu acho que foi muito legal e a gente pode conversar outras vezes, né? Vamos marcar outras lives e fazer uma próxima com a Marilu também, que tem toda uma outra avaliação da orientação profissional, né? Aproveitar e divulgar, que a gente também vai ter uma com a Marilu, né? Depois eu divulgo aí nas redes sociais, pra vocês conhecerem também a Marilu, né? E falando de uma outra temática dentro da orientação profissional, tá? Então é isso, gente. Para todo Ah, mundo, Ana Kelly agora. Ana Kelly aí. Beijão para todo mundo aí. Para todo mundo, tá? Beijo, Dulce. Tchau, até a próxima. É, querida.